nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. No último programa, Hoje Deus me trata como se fôssemos Jesus. Exatamente como Ele tratou Jesus na cruz como se fôssemos nós. hoje com o pastor Joseph Prince. Quanto a nós, Deus já nos colocou nas regiões celestiais. A posição antes da bênção. A posição é muito importante. Por isso Deus disse a Israel, se vocês me obedecerem, guardarem os mandamentos, eu os exaltarei acima de todas as outras nações. E então, nessa posição, todas essas bênçãos virão sobre vocês e alcançarão vocês. Mas Israel podia guardar os mandamentos? Nós, os gentios, podemos guardar os mandamentos? Não podemos. É por isso que Deus chama esse antigo concerto, certo? Deus vê falhas nesse antigo concerto. Leia Hebreus 9, Deus viu falhas nesse antigo concerto, por isso Deus disse, eu dou uma nova aliança, que não depende da obediência do homem, mas da minha bondade. Não depende mais da fidelidade do homem, mas da minha fidelidade. Não depende do homem, mas de mim. Isso é lindo. Você quer isso? Ou você prefere o antigo concerto? Assim, na sua sabedoria, Deus enviou Jesus. Jesus obedeceu todos os mandamentos. Jesus cumpriu todos os mandamentos. Jesus merecia a posição mais alta e Deus colocou você em Cristo. Agora você está nessa posição de todas as bênçãos vêm sobre você. Você entende Efésios 1 agora? Todas essas bênçãos suas. Voltemos a Efésios 1. Por isso diz, bendito Deus e Pai, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Diga, todas as bênçãos espirituais. Todas as bênçãos, toda é a palavra paz, no grego, P-A-S. Paz não é somente um termo genérico, mas é todas em todas as formas e todos os tipos e toda espécie de bênçãos. Uau! Isso é lindo? Todas as bênçãos nos foram dadas. Não vamos ser abençoados, nós já fomos. Está no passado. Onde? Em Cristo, nas regiões celestiais. Vou responder outra pergunta que se faz muito. É uma pergunta muito comum, é uma pergunta teológica, mas é interessante. Alguns não entendem isso e dizem, bem, a igreja foi chamada para as bênçãos espirituais e não para as bênçãos de Israel, que são naturais ou terrenas, eles dizem. Veja, nosso chamado é celestial. O chamado de Israel era terreno no Antigo Testamento. Você me acompanha? Agora, veja bem isso. Existem aqueles que ensinam que, porque nesse texto fala das bênçãos espirituais, quer dizer que as bênçãos terrenas de Deuteronômio 28, a bênção na cidade, a bênção no campo, a bênção na vida dos filhos, isso não é para nós. E você pergunta, por quê? Eles dizem, porque diz espirituais. Mas a verdade é que eles não entendem que caíram no raciocínio das pessoas do mundo. O mundo diz que só aquilo que você pode tocar é real. Se não pode ver, não é real. Mas você sabia que a sabedoria de Deus, a forma como Deus funciona é oposta. Você sabia que existem anjos presentes aqui agora? Os anjos estão aqui. Você pode vê-los? Não pode, mas são reais. Tudo o que você pode ver é temporal. Vejamos o que diz 2 Coríntios, capítulo 4, verso 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, graças a Deus que a nossa tribulação é leve, é por um momento e é leve. E ela produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Nossa tribulação é leve, mas a glória é muito excelente. Os seus problemas cooperam para que você tenha um peso eterno de glória muito excelente. Verso 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem.
Porque as que se veem, se pode ver com os 5 sentidos, olfato, paladar, tato e visão, é temporal. E as que se não veem, são eternas. Mas o mundo diz que se você pode ver, é real. E dura para sempre. Isso é muito raso, porque existem muitas coisas que não podem ser vistas, mas que são eternas. A Bíblia diz que as coisas que são vistas são temporais, mas as coisas que não podem ser vistas são eternas. Seu espírito não pode ser visto, ele é eterno. Por isso Deus preparou uma casa para o espírito. Se não está em Deus, esse espírito tem como casa o inferno. Porque o espírito continua vivo. O corpo morre, mas o espírito precisa de um lugar para morar. É o fôlego que Deus soprou sobre o homem. Deus soprou nas narinas do homem e ele se tornou alma vivente. O corpo do homem morre e apodrece e vai para a terra, mas ele ainda vive. Os que nasceram de novo estão nos céus. Não um espírito sem corpo, mas com um novo corpo. Você me acompanha? As pessoas dizem que as bênçãos espirituais são invisíveis, mas invisíveis não quer dizer irreal. Mas se você pode ver, na verdade, se pode ver essa cadeira na qual está sentado, pode senti-la, ela é temporal. Você sabe disso. Não vai durar. O que você pode ver não dura. São as coisas invisíveis que são eternas. Mas vivemos a vida acreditando numa mentira. Se vemos, achamos que é real. Se não vemos, o dinheiro não é real, mas Deus suprirá as suas necessidades. É uma promessa. Você diz, eu não posso ver, por isso eu não posso crer. Já viu seu cérebro? Você já viu fotos de cérebros, mas você já viu o seu? Tem certeza que tem um? Está vendo as ondas de rádio e de televisão? Você crê? Eu sei que muitos de vocês que nasceram depois da geração da Apple, graças a Steve Jobs, você crê que existem ondas de rádio aqui mesmo quando não pode ver. Mas o coração rebelde se recusa a crer em Deus. As promessas de Deus são invisíveis, mas são reais. Voltemos a Efésios 1:3. A palavra espirituais em grego é pneumático, que quer dizer, na definição de Thayer, erudito grego, pertencendo e emanando de Deus, produzido unicamente pelo poder de Deus. Todas as bênçãos que temos, porque são espirituais, porque foram produzidas unicamente pelo poder de Deus, sem intervenção natural. São sobrenaturais. Você me escuta? É isso que significa. Significa que a fonte, o poder, vem de Deus. Espírito não quer dizer invisível e não quer dizer algo do além. Não, você saberá como é real o espiritual. No momento que seu coração parar de bater, você entenderá o mundo espiritual. Ou verá demônios chamando por você, ou verá anjos levando você ao seio do Pai. Alguns antes de morrer começam a ver coisas. Essas coisas são reais. Se você não pode ver, é real. Semana passada compartilhei a respeito de expulsar demônios com o pastor Henry. Não do pastor Henry, com o pastor Henry. Estávamos expulsando demônios de uma mulher. Não sabíamos que ela estava endemoniada, pensávamos que ela tinha uma depressão profunda. Impusemos nossas mãos sobre ela em nome de Jesus e da sua garganta saiu uma voz de homem. Uma voz masculina. Eu quero a mente dela. Quer o quê? A mente dela. O diabo quer sua mente. É por isso que ele coloca escuridão na sua mente, para que a luz do glorioso evangelho não brilhe. Os demônios são reais. Você não pode vê-los, mas que eu escutei. Quando não estava possuída, ela era normal, falava como uma mulher. Mas no nome de Jesus, o demônio foi expulso. Certo, igreja? Voltemos a Efésios 1. Um outro expositor bíblico, W.E. Vine,
Ele disse assim, aqui conota a ideia de invisibilidade e poder. Significa que porque é invisível, certo, não quer dizer que não é poderoso. Na verdade, se você não pode ver, é poderoso. Quando você diz em nome de Jesus, as palavras são poderosas. Você não pode ver as palavras, mas elas são muito poderosas. Palavras são poderosas. Tem um ditado que diz, paus e pedras podem quebrar meus ossos, mas as palavras não podem. Isso não é verdade, elas podem quebrar seu espírito. Na verdade, paus e pedras podem quebrar seus ossos e eles podem ser curados. Mas se falar para uma criança, você é burro, descuidado, você não devia ter nascido, por que você não é como seu irmão? Palavras assim permanecem por anos. Um osso pode ser curado rapidamente. Palavras são poderosas. Deus fez tudo com palavras e Deus nos fez a sua imagem. Quando Deus viu as trevas, Ele não disse, oh, está tão escuro. Deus disse, Vaiomer Elohim, Yehi Or, Vayehi Or. Deus disse, haja luz e houve luz. Tudo que Deus queria, Ele falou antes e depois Ele viu. O homem quer ver primeiro e depois dizer. Como eu posso dizer, eu sou curado quando os sintomas estão comigo? Deus diz, quer ser como eu? Eu falo antes de ver. Sabe por que vejo bom? Porque eu falo bom. Sabe por que você vê coisas ruins? Porque você fala coisas ruins. Mas se eu falar o que não vejo, estarei mentindo. Não estará mentindo, estará vendo o invisível. Aqueles que o acusam de mentir vivem no natural. Eles são pessoas naturais. Estão sujeitas às leis naturais. E as leis naturais acabam. Porque não tem ajuda, eles perecem. Mas Deus diz que vivemos no sobrenatural. Vocês me acompanham? Nós temos que lidar com isso porque escutamos pessoas de diferentes denominações dizendo coisas assim, as bênçãos para a igreja são somente espirituais, certo? Outra coisa que precisamos aprender é que alguns dizem, você não pode pegar as bênçãos do Antigo Testamento e aplicar para você hoje. Eu expliquei a palavra de Deus para você na semana passada, diferenciando o Antigo Testamento e o Novo Testamento, a chamada de Israel, a chamada da igreja, certo? Mas isso não significa que o que Deus prometeu para Israel é somente para Israel. Existem muitas denominações que ensinam isso. Alguns dizem que Israel não existe mais. É a teologia da substituição. Para mim, é uma teologia errada. Se você conhece Romanos 9, Romanos 11, mesmo o apóstolo da graça diz, Deus ainda tem um lugar para Israel. Eles terão um lugar de proeminência entre todas as nações no tempo do fim. Eu não acredito nisso, mas por outro lado existem aqueles que dizem as promessas de Deus feitas no Antigo Testamento são somente para Israel. Eu tenho um problema com isso. Dizem que não podemos reivindicar o que está em Deuteronômio capítulo 7. E o Senhor de ti desviará todas as enfermidades, sobre ti não porá nenhuma das más doenças dos egípcios. Não pode reivindicar isso. Isso é para Israel. Não, não é para você. Vou demonstrar com clareza. 2 Coríntios capítulo 1. Antes, como Deus é fiel, Paulo escreve pelo Espírito, a nossa palavra para convosco não foi sim e não. O que essas pessoas dizem é que algumas bênçãos Deus diz sim e outras Ele diz não. Sim, não. Já ouviu esse ensinamento? É ensinado antes. Às vezes Deus diz sim, às vezes Deus diz não. Paulo diz, essa não é minha pregação. Quem prega sim não está na mesma companhia de Paulo. Ele diz, porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve sim. Quando eu olho para a igreja de Jesus hoje, eu fico muito preocupado. Existem pastores que pregam coisas assim, não sabemos quem é salvo, se você é salvo ou não, eu não posso dizer, eu só posso falar de mim mesmo. Só quando Jesus voltar poderemos dizer, ei, então pare de pregar. A Bíblia diz, essas coisas foram escritas para que saibam que têm vida eterna. Deus não trata com incertezas, o mundo trata com suposições, certo? Teorias e incertezas. Nós lidamos com verdades, com certezas, com absolutos. Nós temos a palavra do Deus vivo. Isso aqui não é filosofia. Filosofia tem teorias, diferentes filósofos pensam diferente, mas essa é a palavra de Deus. E com respeito à salvação, a palavra de Deus é muito clara. Podemos discordar de alguns pontos, mas quanto à salvação, estamos todos unidos. Cristo morreu por nós.
Nessa parte não existem disputas. Diferentes denominações acreditam que Jesus Cristo é o Filho de Deus e o seu sangue nos limpa de todo o pecado. Amém? Essas coisas foram escritas para que saibamos, diz a Bíblia, não para que fiquemos na dúvida. Paulo diz que não é sim ou não, mas em Cristo é sim, porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim. E por ele, o amém, amém quer dizer assim seja, para a glória de Deus por nós. Pode parecer sem importância, mas todas significa todas. De Gênesis até os mapas, na sua Bíblia, Apocalipse. Se existe uma promessa na Bíblia, você pode reivindicar. Se é uma promessa específica para um rei, para um profeta, e Deus o chama pelo nome, você não tem que reivindicar. Deus deu uma promessa para o rei Ezequias que ele receberia 15 anos mais de vida. Você pode reivindicar mais. Isso foi especificamente para Ezequias. Certo? Mas todas as promessas de Deus são sim. Amém. Todas. No Novo Testamento, no Antigo Testamento, as promessas estão lá para você. Mas como você as faz suas? Como você faz as promessas de Deus suas? Se existe uma promessa, não importa o seu comportamento. É uma promessa que foi dada. A promessa reflete não no recipiente, mas naquele que promete, o doador. Vocês entendem, irmãos? É por isso que em Cristo, todas as promessas de Deus em Cristo são sim. Quando Deus promete. Deus não tinha que prometer. Sua palavra é o suficiente. Quando Deus promete, existe uma garantia plena. Todas as promessas de Deus em Cristo são sim, e o que Deus requer de nós é amém. Para a glória de Deus por nós. Em algumas versões esse versículo não fica muito claro. E por ele o amém, para a glória de Deus por nós. O que significa? Eu vou dar uma outra versão que está mais clara. A NVI diz, pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós, para a glória de Deus. Quando Deus prometer, não fique quieto, diga amém. Diga assim seja, isso significa amém. Amém é do hebraico aman, que é a palavra hebraica para fé. Quando diz que Abraão creu no Senhor, e o Senhor imputou como justiça, Gênesis 15, certo? Quando diz que ele creu, a palavra ali é aman. De onde vem a palavra amém? A palavra aman foi transliterada posteriormente para o latim e para o inglês. Amém permaneceu como a palavra mais popular. Amém? Você me acompanha? Deus quer que você responda, assim seja na minha vida. Não existe nada para você fazer, mas somente crer. Diga amém. Os sábios judeus diziam assim, eles diziam para os seus discípulos, os sábios da antiguidade, eles diziam, todas as manhãs Deus faz chover bênçãos sobre a terra. A forma de pegá-las é dizendo amém. Por isso nas sinagogas se fala muito amém. Eles dizem amém. Como Abraão creu no Senhor, Ve'ehi amém ba Adonai. Ele creu no Senhor. Amém. De amém. Você me acompanha? No ano de 2008, eu preguei uma mensagem chamada O Poder do Amém. Você lembra? E eu compartilhei a história de um jovem que é uma história que começou quando ele era já um ancião centenário. Compartilhei essa história com os meus líderes em Jerusalém. Em 2008, eu compartilhei na minha mensagem O Poder do Amém, essa história. Um homem chamado Steve. Ele tinha 100 anos quando esse fato aconteceu. Seus discípulos se aproximaram querendo saber o segredo da sua longevidade. Ele tinha 100 anos naquela época e eles estavam surpreendidos porque, apesar da sua idade, ele era forte e tinha uma mente extremamente clara, já com 100 anos de idade. Ele era lúcido,
tinha uma mente clara e podia se lembrar das coisas. Então Steve, esse homem de 100 anos, contou a história, que é uma história verdadeira. Ele compartilhou que quando ele tinha 14 anos ou 15 anos de idade, quando ele tinha 15 anos, ele fugiu da Polônia, fugiu da perseguição que os judeus sofreram. Foi durante a Primeira Guerra Mundial, em 1914. Ele fugiu da Polônia e foi para Viena. Em Viena, como garoto de 15 anos, ele foi para a Shiva, uma escola judaica da Torá. Ele estava na aula com outros meninos que tinham a mesma idade, 15, alguns 14, alguns mais velhos, 16, 17, alguns ainda mais jovens, com 12, mas ele tinha 15 anos naquela época. E o seu mestre, que era idoso e erudito, o mestre judeu, que também era um matemático. Muitos judeus são brilhantes matemáticos. Amém? Eu oro para que essa bênção me alcance, em nome de Jesus. Já está acontecendo. Está acontecendo. 2 vezes 2 é 8, amém? Esse senhor idoso estava ali com os alunos, Steve estava lá, ele estava sentado com todos eles, e ele estava falando sobre um dia de celebração judaica que não é bíblico. Não era uma das 7 festas da Bíblia, mas uma outra celebração que eles observavam. E ele disse, vocês sabem que amanhã nós celebraremos este dia? Ele disse, exatamente baseado nos seus cálculos, exatamente à 1 da tarde vai acontecer. Um dia judaico começa às 6 da tarde. Mas, baseado no seu cálculo matemático, essa celebração aconteceria à 1 da tarde. E ele disse, não é incrível? E os alunos queriam saber o que era tão incrível. E ele disse, essa festa só vai acontecer de novo daqui a 87 anos. E ele olhou para os alunos e disse, baseado nos meus cálculos, isso só vai acontecer daqui a 87 anos. E ele olhou para os seus jovens discípulos e disse, que vocês vivam muito para ver esse dia. E todos os meninos começaram a rir. Daqui a 87 anos, eles pensaram, riram dele, fizeram um pouco caso dele, pensando talvez estava muito idoso, estava senil. Eles ficaram rindo. Ele era um senhor muito gentil. Steve estava lá, ele tinha 15 anos. Sabe o que ele fez? Ele disse amém. E Steve disse que quando ele disse amém, ele sentiu uma atmosfera de proteção ao seu redor. E ele diz que esse sentimento acompanhou a sua vida mesmo através da Segunda Guerra Mundial, quando Hitler começou a perseguir os judeus e os matar. Esse sentimento o manteve durante aqueles dias escuros. Até que, finalmente, quando ele contou essa história, ele tinha 100 anos, foi no ano 2004, 2005, na verdade foi em 2005. No ano 2005, tinham-se passado 87 anos e ele tinha 100 anos. Tinham-se passado 87 anos e agora ele tinha 100 anos. E ele disse, todos os meus amigos naquela classe, que eram mais velhos, já morreram. Todos eles. Eu ainda estou vivo, porque eu disse amém. Para o que Adonai disse, através desse professor. Você vai viver, pela graça de Deus, uma vida longa e saudável. Parece que o amém ficou mais alto, certo? Amém. Você é abençoado. Com toda... Deixe-me concluir. Você sabe que está chovendo e você quer pegar. Se alguém não disser amém, Deus não vai forçar. O que Deus requer é a resposta do homem. A verdade é que alguns não entendem. Vamos reler esse texto na Nova Versão Internacional. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Quando você diz amém às promessas de Deus, que você escuta pregadas ou compartilhadas, ou você lê na Bíblia, quando você diz amém, sabendo que amém significa sim. Amém significa fé, da palavra amã no hebraico. Amém, quando diz amém, está dizendo, seja assim de acordo com a sua palavra, sem meu esforço, é uma promessa sua. Assim seja. Isso quer dizer, não são meus esforços,
mas sua promessa. Você me escuta? Pensa que falamos amém à toa? Nessa igreja, esse povo só vive falando amém, amém, amém. Eu também não entendo por que você fala palavrão. Qual o problema com a sua boca? Quando você vai a uma praia, quando eu estava na Marinha, meus amigos me levaram para uma praia, que era uma praia de nudismo. Eu já era crente, graças a Deus. E eu usava óculos naquela época, graças a Deus. Quando percebi o que estava acontecendo, que eles estavam brincando com a minha cara, me levaram para a praia de nudismo, eu me senti envergonhado de estar ali. Tentei sair dali, porque estavam todos nus. O fato é que, naquela época, eu era mais jovem e tinha 17 anos. Eu era uma pessoa normal. Eles é que eram anormais. Por que você deixa o mundo fazer você se sentir anormal? Quando você está funcionando de acordo com as instruções do seu Criador. Porque o seu Criador o fez para que o louvor esteja nos seus lábios, fé na sua boca e no seu coração. Por que você tem que ser como o mundo? O mundo diz, eu não posso ver, eu não creio. Isso é ser anormal, eles são anormais. Mas você é normal aos olhos de Deus, à vista de Deus. Temos que ensinar isso aos nossos filhos. Temos que falar a respeito das bênçãos da perseguição para os nossos filhos. Eles precisam saber que existem bênçãos quando eles se identificam com Cristo, especialmente quando alguém os persegue por causa disso. Nesse momento, o Espírito da glória de Deus vem sobre você. E às vezes o seu rosto brilha, como aconteceu com Estevão quando foi perseguido por amor de Cristo. Sua face brilhou como um anjo. Temos que ensinar isso para os nossos filhos. Temos que ensiná-los que quando alguém os persegue, dizendo mentiras por causa de Cristo, eles têm que pular de alegria, porque é grande o galardão deles nos céus. O grande galardão no céu não quer dizer que você vai ter que morrer para ir para o céu e Deus vai dar para você uma grande casa. Para que precisaria de uma grande casa no céu? Para me esconder dos ladrões? O que está dizendo aqui é que o seu galardão é grande porque sua fonte está no céu, mas a manifestação dos céus está aqui na sua vida. No próximo programa, todas as promessas de Deus foram cumpridas em Cristo somente. O que nos resta dizer é amém. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.